Amém. Amém. Pai, nós te damos graça em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Senhor, como a tua palavra diz que nós temos que restaurar o altar de Deus para que possa ser derramado a bênção do céu. Aquele fogo que foi derramado no tempo de Elias, Senhor, é a bênção nossa que está preparada para nós desde o começo do mundo. E nós queremos receber essa bênção que já foi preparada desde a fundação do mundo para as nossas vidas, para nossas casas. E que essa bênção de Deus seja derramada nesse grupo que está participando nesse dia de hoje, em Amém. nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que venha dar sabedoria para o pregador dessa manhã, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. E nós paramos na última reunião sobre o remanescente e nós deixamos as âncoras bem sólidas sobre o que ia acontecer na última semana, Daniel. Nós praticamente abordamos duas reuniões sobre essa última semana, que ela foi naquela profecia das 70 semanas de Daniel, que está no capítulo 9, versículo 24 ou 27, descrita como uma interrupção na linha do tempo. Então, nós podemos afirmar e relembrar a importância desses fatos, dessas profecias que ainda não se cumpriram totalmente. Nós lembramos, irmãos, que até a morte do ungido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, se cumpriram as 69 semanas de Daniel, que representa 483 anos que já se cumpriram. Dentro da profecia que o anjo trouxe para Daniel, são 490 anos para que se cumprisse totalmente a respeito de Israel o que for determinado. E nós lembramos que por causa que eles rejeitaram o Messias, essa semana profética foi interrompida. E nesse intervalo de interrupção já transcorreram mais de 2000 anos, na qual Deus está lidando com os gentios. E também nós localizamos no Apocalipse, com um versículo, Apocalipse 1:19, quando é dito para João que escrevesse aquilo que ele tinha visto, aquilo que era e aquilo que ia vir depois destas coisas. Então, nós localizamos dentro desse versículo a última semana de Daniel. E também localizamos a interrupção desse período. Nós dizemos assim que as coisas que viu João era aquilo que aconteceu no seu viver. O chamamento de João como um apóstolo, ele conseguiu ver o viver de Jesus aqui na terra, no ministério dele. Como um discípulo, ele viu e creu que ele era realmente o enviado de Deus. E como enviado de Deus, Jesus, ele foi na cruz do Calvário. E também João presenciou a ressurreição do Filho de Deus. E ele passou a ser uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor. Tudo isso são as coisas que João viu. Mas nós sabemos que depois que Jesus foi assento ao céu, né? Nós temos em Atos capítulo 1, que ele ascendeu ao céu, dois varões de pé falaram para os seus discípulos que ficaram olhando. Por que ficais olhando para aquele que foi tomado para o céu? Assim como ele subiu ao céu, assim também ele descerá. Essas foram as últimas palavras e o que eles presenciaram e foram testemunhos oculares que no caso João está descrevendo. Nós precisamos lembrar que as coisas que são, no momento que João está escrevendo, são as sete igrejas, ou essas cartas que são enviadas para as sete igrejas, que começa do capítulo 2 de Apocalipse e vai até o capítulo 3 de Apocalipse. Então, podemos dizer que essa semana que falta, ou a interrupção dessa última semana que foi injertado os gentios, refere-se ao tempo presente de João. E também nos perguntamos,
Quanto tempo já que transcorreu esse tempo presente? E nós podemos dizer, como Deus está lidando com as igrejas, já vão mais de 2000 anos que essas coisas que são, ainda estão vigentes para nós. Portanto, se nós dizemos que Deus está lidando com a igreja e que nós estamos nas coisas que são ainda e não nas coisas que hão de vir, isso significa, irmãos, que nenhuma profecia ainda foi cumprida a respeito das coisas que hão de vir. Nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça foi derramada. Até aí, nos localizamos nas reuniões que nós vimos abordando. Não dizemos que essa última semana só vai ser para o futuro, que são quantos anos são? São 7 anos. 7 anos para cumprimento total daquela profecia dos 490 anos. A pergunta que nós fazemos: quando é que essa última semana vai se desenrolar? E nós podemos dizer que nós não sabemos, né? Como é interrogado ali, se os irmãos formos lá em Apocalipse, por favor, em Atos, perdão. Atos, capítulo 1. Interrogado o Senhor a respeito do tempo do fim, de Israel, né, irmãos? Aqui, versículo 6 do capítulo 1 de Atos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E essa pergunta foi dos discípulos para o Senhor Jesus. Versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, viu? Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, para Israel, ou a restauração de Israel, nós não podemos estabelecer uma data. Como muitos irmãos, os irmãos estão cientes, como muitas pessoas se atreveram a falar sobre a vinda do Senhor e datas, se colocaram datas, né? Todas aquelas pessoas, eu estava fazendo uma pesquisa, várias pessoas na história se atreveram a falar, lendo nas escrituras e interpretando as escrituras, se atreveram a colocar datas na qual o Senhor ia vir. E todas elas foram frustradas. Todas elas ficaram, né? Como disse, sem cumprimento do que eles profetizaram. Por quê? Porque não compete, se para Israel não compete saber tempos e épocas, também para nós não podemos estabelecer uma data quando que o Senhor vai voltar, né? Mas por que que eu falei isso? Porque o foco, irmãos, dessa última semana de Daniel é o povo de Israel e o que diz respeito ao cumprimento das profecias com Israel. E nós dizemos também, irmãos, na última reunião, que da mesma maneira que Israel se encontrava espiritualmente, da mesma maneira também Israel vai ser injertada para o desdobramento dessa última semana. Como que Israel se encontrava quando ela foi cortada porque rejeitaram o Messias? Ela espiritualmente estava longe de Deus. Israel tinha práticas na época de sacrifícios, eles tinham o desdobramento do sacerdócio, portanto, eles tinham o templo lá. Nós sabemos que em Israel, toda vez que eles tinham o templo em funcionamento adequado, eles praticavam sacrifícios. Na época que eles foram cortados, porque rejeitaram o Messias, eles tinham essa prática. Nós lembramos que eles tinham um sistema de sacerdote, tinham um sumo sacerdote. Os irmãos lembram ali no capítulo, em Mateus capítulo 26, versículo 50 na diante, como o sumo sacerdote da época era Caifás, lembra disso? Foi interrogar o Senhor, né? E ali a sentença, dali que saiu a sentença para ser entregue para o gentio e ser crucificado. Então, quem que era a autoridade máxima no momento que o Senhor vem?
era o sumo sacerdote. E era os anciãos, né? Os fariseus, os escribas, a elite das autoridades da época. Isso nos mostra, irmão, que do mesmo jeito que eles foram cortados, eles novamente vão ter as mesmas práticas. Se nós fizermos uma retrospectiva hoje, na história, né? Desde que Israel foi cortado, eles têm essa prática? E nós chegamos à conclusão, não tem. Eles não têm sacerdócio, eles não têm o templo, portanto, eles não têm a prática atualmente. Então, podemos dizer que essa inserção dessa última semana precisa um desdobramento de essas práticas para que dê início a essa última semana. E como conexão, eu queria trazer para os irmãos o capítulo 17 de Apocalipse para nós fazermos essa inserção dessa última semana em outra perspectiva. Porque, irmãos, quando a gente fala de Israel, nós podemos falar claramente essas coisas. Mas quando fala do capítulo 9, versículo 27, sobre aquele príncipe do povo que destruiu Israel no ano 70, quando ele ressurgir, ele vai fazer alianças. Então, eu queria trazer para os irmãos, dentro de outra perspectiva, dentro do capítulo 17. E se os irmãos me acompanham, por favor. Agora nós vamos no Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: capítulo 17, versículo 3 de Apocalipse. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nosso objetivo hoje não é falar dessa mulher, porque nós já falamos nas reuniões anteriores, mas nós queríamos trazer esse ponto de vista desse príncipe, que aqui é mencionado como a besta. Lá no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, é mencionado como um príncipe. Mas aqui é mencionado como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui a mulher está montada sobre ele. Mas vai até o versículo 7 agora. O que esse anjo vai falar para João, que foi transportado pelo Espírito? E disse o anjo, porém, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que eleva a mulher. Versículo 8, irmãos. A besta que viste era e não é, e está para emerger do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, 2 pontos. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos setes e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, as quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
Ó, irmãos, versículo 13. Tem estes um só pensamento. Quem tem estes? Os 10 reis. Oferecerem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, aqui, irmãos, nós precisamos. Vamos falar assim: os versículos mais complexos para você entender são esses aqui, de todo Apocalipse. Porque realmente precisa você ter leitura, precisa examinar diante das escrituras e não ficar fixo com uma ideia. Porque se nós fôssemos hoje a pesquisar, né? Quantas interpretações tem? Tem várias interpretações sobre isso aqui. E às vezes tem até lógica. Você vai escutar um pregador falando sobre esses versículos e vão te, como disse assim, mostrar várias evidências dentro do ponto de vista que eles têm. Mas quando nós formos aqui, irmãos, não podemos ter uma sensação como que aquilo que nós estamos vendo ou interpretando é exclusivo de nós. Ou como disse assim, não, eu tenho a interpretação disso aqui. Nós podemos ter um sentimento e trazer aquilo que o Senhor está nos mostrando. Mas não significa que aquilo que você está vindo hoje, daqui a 10 anos, vai ser isso. Porque muitas coisas que nós hoje vemos, depois com o tempo a gente vai percebendo que não é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu faz uns anos estudei esses versículos aqui à luz de um livro de Witness. E quando ele explicava, na hora eu fiquei muito impressionado com isso. E as explicações que ele trazia com muito fundamento, com história, com artigos, com várias coisas. E tem um material chamado Estúdio Vida, que você vai lendo ali, você vai ficando impressionado com esses análises. E assim também outros pregadores que trouxeram várias interpretações sobre isso, a gente fica às vezes se considerando como dizer assim, é certo mesmo que estão dizendo. Mas eu quero trazer algo diferente em relação ao que o senhor tem me mostrado até agora. E eu volto a dizer, não significa que o que eu vou falar agora seja 100% isso. Simplesmente o que eu estou vendo nessa escritura e o que o senhor está me mostrando. E isso eu quero transmitir para os irmãos considerarem também à luz da palavra. E você sabe, irmãos, que o foco em Apocalipse, a partir do capítulo 4 em adiante, sempre vai ser a última semana de Daniel. Referente a quem? A Israel. Então, quando nós desenvolvemos a leitura do capítulo 4, tem alguém ligando, né? Não. Quando nós desenvolvemos o capítulo 4 do Apocalipse em adiante, nós precisamos lembrar. E nós fizemos a junção lá, que o primeiro selo, que é o cavaleiro branco, lembra os irmãos que nós falamos? Associamos a aquele príncipe na primeira face dele. Lembra disso? Nós falamos que esse príncipe, ele vem fazendo aliança por 7 anos. E é necessário fazer a leitura. Então, vamos lá de novo, irmãos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: Ele, que nesse caso aqui é o anticristo, que no capítulo 17 é mencionado como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e que está montado sobre ela uma mulher. Aqui é o príncipe que fará aliança com muitos por uma semana. Então, essa semana é a última semana, Daniel, que falta ainda. Então, qual que é, vamos dizer, a força de expressão que nós temos? Que no início dessa semana, esse personagem ele aparece. Então, nessa última semana de Daniel, precisa aparecer um personagem que vai fazer firme aliança com muitos. Agora, o que significa isso? Se nós tivermos critério ao analisar, nós precisamos saber que existe um desdobramento por trás. Então, quando se fala de firme aliança, está falando de Israel especificamente. Então, esse homem ele vai ter uma atuação direta na aliança com Israel. Naquele tempo, irmãos, que ainda não podemos dizer que está. A gente pode até falar, né? Está próximo, é um preparar, tudo que está acontecendo no mundo é uma preparação para aquele tempo. Mas quando chega definitivamente a última semana de Daniel, você tem que ter um desdobramento.
Tem que ter uma implicação por trás do aparecimento desse homem. E uma delas é as práticas do sacerdócio ou do sacrifício e o templo lá em Israel. Então está totalmente ligado nessa aliança com esse homem em relação às práticas deles. E nós lembramos quanto que Israel, né, irmãos, deseja ter isso. Lembra dos muros das lamentações, que eles vão lá todos os anos e faz aquela oração constante lá no muro das lamentações. A maioria das orações deles, uma delas, que é o mais importante, é voltar ao sacrifício. É o templo, o sacrifício, né? Porque quando fala de templo em Israel, por que que eles querem templo lá? É por causa dos rituais que eles têm, as práticas que Israel tem, que toda a vida foi estabelecida por Deus através de Moisés, lá no deserto era o tabernáculo. Mas quando chegou a terra prometida, era o templo agora. E as práticas que eles tinham, com certeza, relacionadas ao sacrifício. O nosso irmão Carlos chegou. O irmão Carlos e o pastor Onilson tá ali, né? Graça e paz, irmãos. Não sei se está me ouvindo aí. Estamos aqui. Bendición tu Shaiter aí, meu querido. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Nós saímos do ayuno agora há pouquinho. Nós estávamos em ayuno, nós saímos do ayuno, agora vou entrar com você. Tá bom, amados irmãos. Estamos desenvolvendo aqui o capítulo 17 de Apocalipse. Só que nós estamos ainda fazendo lembrados o que nós já tínhamos falado. Esse versículo 27 do capítulo 9 de Daniel é muito importante nós localizarmos. Porque precisa ter um desdobramento por trás. Qual que é o desdobramento que envolve o aparecimento do príncipe que faz aliança? É as práticas que Israel restaura. E nos lembramos, quantos anos que eles vêm orando naquele muro das lamentações para que aconteça em Israel o que tantos eles apressam ter, que é as práticas do sacerdócio, as práticas dos sacrifícios e o templo lá. Tudo isso é necessário para o aparecimento desse homem. Por quê? Porque esse homem que vai aparecer Sim, aqui te mandaram uma mensagem, mas não sei o que diz aqui. Ó, ele fará firme aliança com muitos, certo, irmãos? Por uma semana. Uma semana aqui é quantos anos? 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Você percebe, irmãos, que na metade da semana são 3 anos e meio? E você percebe que qual que é o sinal de interrupção da aliança que esse homem faz com muitos? É a interrupção do sacrifício. Fará cessar o que em Israel vai estar funcionando plenamente. Os sacrifícios. Então, isso, irmãos, coloca como base para nós. Agora, se nós trazemos esse aspecto agora de 3 anos e meio de paz, de conciliação e de alianças, então significa que esse homem ele tem duas faces. Nós falamos, a primeira face é uma face de conciliação, de alianças, e ele vai ser um homem que vai trazer uma certa solução, que hoje no Meio Oriente, todo mundo sabe, é uma região com muito conflito. Nós estamos vivendo conflitos no Meio Oriente, e todo mundo está ligado na televisão para ver o que está acontecendo lá, especificamente lá em Jerusalém. Porque todo mundo sabe que Jerusalém, Israel, está relacionado a Deus e ao cumprimento do tempo do fim. E o que envolve Israel, a gente fica preocupado. A gente que conhece essa escritura sabe, irmão, que Israel está ligado às profecias de Deus do tempo do fim. Nós temos o capítulo 24 de Mateus, que todo mundo já leu e sabe, de alguma maneira, que está totalmente relacionado a Israel. Agora, se nós trazemos isto como uma base firme, nós precisamos lembrar quais são as, vamos dizer assim, implicações de que esse homem vai aparecer. Nós precisamos lembrar.
capítulo 17 vai mostrar isso que nós precisamos saber agora, que nós vamos desenvolver. Vamos lá, capítulo 17 de novo. Por favor, me acompanhe. Apocalipse, capítulo 17, versículo 7. Disse assim, aqui o anjo fala para João, né? E disse assim, por que te admiraste? Olha, a admiração de João é porque ele viu essa besta com 7 cabeças e 10 chifres e uma mulher montada, né? Montada nele. Aí fala assim: dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que é ele que leva a mulher. A mulher não é nosso foco agora. Mas se aquela besta, nós vamos ler versículo 8, prestando atenção. A besta que viste era e não é. Por que era? Era porque já não está. Ó, a expressão e não é. Olha que impressionante isso aí. Como entender isso aí? As frases seguintes. E está para emerger do abismo. Então você precisa diferenciar. A besta tem duas faces. Uma delas é quando ele emerge do mar. E me acompanha na leitura, capítulo 13. Não perda ali o 7. Vá no 13:1. O que diz ali? Vi emerger do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então você vê, estamos falando de outra besta ou é da mesma? Estamos falando da mesma, mas que tem uma face diferente. Se você volta no 7 agora, vá de novo no 7. Besta que tem os sete cabeças e 10 chifres, que leva a mulher, versículo 8. E a besta que viste e não é, era e não é, está para emergir do abismo. Sempre tem essa frase. E caminha para a destruição. Tem várias vezes menciona isso, né? Por exemplo, aqui no final do 8, vai ser, mas será exterminada ou aparecerá. Sempre tem isso, caminha para a destruição. Você tem que enxergar. Ela é uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, tem poder, tem tudo, mas caminha para a destruição. Sempre essa frase. Isso aí é muito importante você guardar. Ela pode fazer muitas coisas. Pode ter poder para fazer muitas coisas, mas caminha para onde? Para a destruição. Ó, continuando aqui na leitura. Disse, ela vai emergir do abismo. Nós lemos lá no capítulo 13. Ela emergia de onde? Do abismo ou do mar? Ela emergia do mar. E tinha 7 cabeças com 10 chifres. Nós precisamos lembrar. 7, aqui está explicando. 7 cabeças, né? Essa besta tem 7 cabeças. Olha como continua a leitura. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então aqui nós temos uma descrição. É uma besta, mas que tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 7 montes. E também são 7 reis. Então está dando a descrição do que ela é propriamente. Assim, quando você olha para ele, parece um personagem só, né? Mas ele tem vários aspectos. Isso que nós precisamos perceber. Olha o que diz no 10. Dos quais caíram 5. E agora sim, irmãos, podemos dizer assim, como localizar? São 7, mas 5 caíram. Agora, como que nós vemos na história? E está totalmente relacionado a Israel. Nós precisamos lembrar que Israel, irmãos, na história, sempre que desobedecia a Deus, Deus castigava eles. Mas no início da história, quando Israel surgiu, eles foram levados ou foram voluntariamente a Egito.
E como que nós lembramos isso? Lembramos que Deus preparou, permitiu, né, que José fosse levado como escravo para Egito, e ali ele se tornou um grande rei, e ele foi levantado como rei para preservar a vida de Israel, por causa da fome que veio lá. Todo mundo lembra, todo mundo já tem uma experiência com essa leitura sobre 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ali ele se levanta como um rei, ele se levanta como um administrador, a máxima autoridade, a única máxima autoridade era o faraó e depois vinha ele. E por causa disso, a família de José, que no tempo eram 70 apenas, viram todo para o Egito. E ali no Egito, eles se tornaram uma ação, mas agora escravos sobre o Egito. Então podemos falar que Egito, na época, irmãos, era um grande império. Então, uma das cabeças dessa besta era Egito. Por que estou falando isso? Porque quando se fala de reis, está mostrando a autoridade que eles tinham sobre outros países. Quando a gente fala sobre império ou imperialismo, são várias, vamos dizer assim, é um governo que está sobre vários países, várias nações, está dominando sobre elas. Então, mas sempre você tem que ligar com Israel. Então, Egito está ligado ou não está ligado com Israel? Se você for ver no Antigo Testamento, várias vezes você vai ver a experiência de Egito estar ligado totalmente com Israel. Agora, no início do aparecimento de Israel, como que está Egito? Totalmente ligada. E como fica Israel com o Egito? Escravo. Está Egito dominando. Aí nós lembramos, Moisés, o grande libertador que tirou com mão poderosa, Deus fez aquelas pragas, sinais, e tirou a seu povo das mãos do Egito. Então, a primeira cabeça é Egito. A segunda, irmãos, na história, e a gente vai ser bem rápido para poder alcançar o tempo de apresentar, a segunda foi a Síria. E nós precisamos lembrar, os assírios que fizeram? Levaram cativo a Israel do Norte. Então, esse império, o império da Síria, que estava dominando na região, também está ligado com Israel, levando cativo eles. O terceiro, irmãos, que aí entra Daniel, nós precisamos lembrar Daniel, porque Daniel vai falar do sono do Nabucodonosor, aquela imagem, lembra? Então, o terceiro agora, qual que é o terceiro agora? Babilônia, que foi por mão de Deus permitida levar, ajudar cativo para a Babilônia. E ali está Daniel. Esse personagem que nós estamos falando de 70 semanas está ali. Então você tem 3 reis, 3 cabeças, ou 3 montes, ou 3 reis, que está descrevendo esses 5 que caíram. Então nós temos Egito, temos a Síria, temos a Babilônia. E o Império Babilônico foi tomado pelos Medo-Persa. Lembra disso? Então, Israel continuava como o quê? Na época, como escravo ainda. Porque sendo escravos ainda, irmão, sendo escravo ainda de Babilônia, Babilônia foi tomada pelos Medo-Persas. Então, Israel novamente está envolvida com escravidão, mas não agora com Babilônia, com os Medo-Persas. Entende, irmão? Então você tá ligando Israel com esses impérios, não tá? Agora, depois dos Medo-Persa, como foi o desdobramento? Aí você lembra que por mão de Esdras eles voltaram para reedificar e tudo mais, né? Então quem que era o governo operante na época? Eram os Medo-Persa, que veio o decreto do rei Ciro para que eles voltassem e tudo mais. Agora, depois que eles reedificaram o templo, depois que eles agora estão com as práticas de sacerdócio, quem que tomou os Medo-Persa como governo agora imperial? Foram os gregos. Então, olha só como que é impressionante, irmão. Como que diz a descrição do versículo 10? Dos quais caíram 5.
Então, quais foram os 5 impérios que caíram como tempo passado de João? João está escrevendo. Quando João está escrevendo, 5 impérios já passaram. Os 5 reis, os 5 montes, certo? Vamos mencionar. Egito um, o outro foi Assíria, o outro foi Babilônia, o outro foi o Medo-Persas e o último, Grécia. Ali você tem os 5 montes, os 5 reis que já caíram. Quando João está escrevendo, que império que estava, que dominou sobre a Grécia? Roma. Então, por isso que você tem que ler o versículo 10 com essa perspectiva. Lê de novo. Dos quais caíram 5, um existe. Qual que era o império dominante na época que João está escrevendo essa carta? Roma. Justamente foi nesse desdobramento que o Senhor Jesus morreu. Israel estava dominado por quem? Império Romano. Lembra que os sacerdotes queriam matar Jesus, mas não conseguiram, então levaram para quem? Para Pilatos, que era um representante de Roma, tá vendo? Você tem que trazer a conexão. E quando João está escrevendo isso aí, ainda continuava o Império Romano dominando sobre Israel. Não é interessante isso aqui se localizar? Então, quando escreve que 5 caíram, foram 5 impérios que caíram. E um existe quando João está escrevendo, qual que é? Roma. Viu, irmãos? E o outro ainda não chegou. Aí está, né? Quando João, o presente de João, já nós falamos, as coisas que são a igreja. Então, desde que caiu o Império Romano, tem surgido algum outro império que vocês lembrem, mano? E que vocês lembrem, que os irmãos lembrem, que tenha um domínio mundial? Não. O último império qual foi então? Foi Roma. E olha como que é o tempo verbal que ele disse. E o outro ainda não chegou. Eu pergunto para os irmãos, até a nossa atualidade, já chegou esse império ou não? Não chegou. Agora, quando chegue, vai ser o império do anticristo. Por que que eu falo que ele vai ser o império do anticristo? Porque quando ele chegue, vocês têm que lembrar que é um príncipe de um povo que fará firme aliança com muitos. Então, nessa primeira face, quando ele chega, que vão ser os primeiros 3 anos e meio, vamos dizer assim, quando chegar o versículo, vamos de novo, versículo 10 no final. Quando chegar, tem que durar pouco tempo. Quanto tempo que vai durar essa primeira face do anticristo, do bonzinho? Daquele que faz alianças? 3 anos e meio. Então, olha como que é interessante, irmãos. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então, nós estamos localizados agora. Qual que vai ser o império que vai aparecer? Porque até então foram 6, certo? Mas esse que vai aparecer agora procede do 7. É que impressionante, irmão. Procede do 7. Agora, por que que procede do 7? Vamos lá de novo na leitura do 11 agora. A besta, estamos falando do mesmo personagem, que era e não é, também ele é o 8º rei. Olha que interessante, irmão. Por que que nós estamos falando isso? Porque essa besta, ele tem 2 faces. Na primeira face, seu império, seu domínio, vai ser político, conciliador. Ele vai ter autoridade para trazer uma solução. Vamos dizer assim, em Israel, com certeza, mas também no mundo. Ele não aparece como alguém que faz domínio pela força.
Então, esse império, ou esse personagem, ou esse governo que está associado aos que caíram, aos que já passaram, ele vai ter domínio. Olha que interessante, irmão. A besta que era e não é, era, por quê? Porque está mostrando essa força política dos governos operantes, ou dos impérios. A mesma maneira com que ele atuava antigamente, que era dominar para subjugar, está envolvido Israel, mesma coisa vai ser agora. Por que que vai estar envolvido Israel? Porque nesse primeira face dele, que é um império, que é o sete, ele vai ter vamos dizer assim, vai fazer aliança com Israel novamente. Olha que impressionante isso aqui. Você tem que ver a ligação, só que dessa vez ele não vai ser aquele que subjuga. Ele vai estar unido em conciliação nessa primeira fase de 3 anos e meio. Por isso que essa besta que era e não é, agora olha só que impressionante. É ele o oitavo rei. Agora, como é que pode aparecer o oitavo rei se nós estamos falando que é o anticristo? Vamos lá no capítulo 13, irmão, por favor. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3. Quantas cabeças nós tínhamos? 7. E o que eram essas cabeças do Apocalipse? Que eram essas cabeças da besta? Eram 7 montes. Não eram 7 montes? Que são 7 reis? Olha o que fala aqui. Então vi, versículo 3 do 13. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E é besta mesmo, seguindo a besta, né? É, irmão Sanders. É besta mesmo para seguir a besta, hein? Mas toda a terra vai se maravilhar com isso. Aqui você vê então que uma das suas cabeças ela recebe como uma ferida de morte, mas ela é curada. Isso, irmãos, é muito significativo, porque esse aparecimento desse homem conciliador, que ele vai fazer alianças, o que ele faz segundo capítulo 9, versículo 27, com essa aliança? Ele vai quebrar. Então podemos dizer que, segundo a Tessalonicenses, nos ajuda a isso, né? Porque nessa face ele não é o abominável. Então, o governo subjugador dele é político. Ele faz, vamos dizer, traz conciliação só. E Israel está envolvida. Mas agora, o oitavo rei. Você vê que impressionante isso aqui? O oitavo rei, que é a outra face dele, que surge do abismo. Olha aqui que impressionante. Lá no 13:1 surgia do mar. Mas aqui, essa besta que é oitavo, surge do onde? Do abismo. Está mostrando, irmão, a coisa tenebrosa do anticristo. Que seria os 3 anos e meio restante para o cumprimento do quê? Da última semana de Daniel. Então, esses 3 anos e meio que vai ser tomado agora pela força, que vai ser o. Vamos lá no capítulo 2 que vai mostrar aqui. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, irmãos. Vamos lá. Versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, que é o oitavo rei. Porque, irmãos, quando você entende agora que o sétimo que está mostrando ali vai durar pouco tempo, por que que vai durar pouco tempo? Porque essa face dele, do mãozinho de conciliador, ele vai quebrar. E agora, de fato, vai ser revelado o iníquo a quem o Senhor, você vê como que de novo traz, matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu pergunto,
Em que momento que vai acontecer isso? Depois dos 3 anos e meio. Porque quando ele se manifesta, ele vai governar por 3 anos e meio. Que são a manifestação como dizer, o iníquo, por um lado, mas você tem a desolação, que fala no capítulo 24, versículo 15, de Mateus. Olha como fala lá, Mateus 24, 15, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que lá em Tessalonicenses é o iníquo, se manifestar o iníquo, diz que falou o profeta Daniel no lugar santo. Por que que no lugar santo? Porque ele vai quebrar e vai cessar o sacrifício que é lá em Jerusalém. Lembra disso? Nós falamos das duas testemunhas na reunião anterior. Os dois profetas que vão estar atuando lá. Mas isso aqui não é nosso foco. Nós apresentar aquele homem ainda. Olha de onde que ele vem, irmãos. Ele vem da maneira desse mundo. Como que é esse mundo? Esse mundo, ele é subjugador, né? Ele escraviza, não faz isso esse mundo. E nós temos a representação do Egito com o povo de Deus. O que Egito, que representa o mundo, fez na época? Escravizou. Esses governos que se levantaram após o Egito, como a Síria, como Babilônia, como os Medo-Persa, como Grécia, como Roma, o que fizeram? Subjugaram. Então, esse governo que procede do 7, que é o 8º, vai ter a mesma característica, subjugar o mundo, subjugar as pessoas e, logicamente, perseguir os que são de Deus. Você vê que interessante, irmão? Então, aqui no versículo 15 diz, versículo 16, então, o que estiver na Judeia, fuja para os montes. Está falando para Israel. Porque agora, nessa face, vai se manifestar como aquele abominável. Voltamos de novo lá no 17, irmão. Me acompanha, não perda, não. Ó, aqui no, perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Por que nós falamos a eficácia de Satanás? Porque no capítulo 13, versículo 4, diz que o dragão, que é Satanás, vai dar autoridade à besta para que domine sobre as nações. E a terra se maravilhará com esse poder que ele vai ter. Olha, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo poder e sinais e prodígios e mentira. Olha só, irmãos. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Aqui está falando porque são aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida. Todos eles vão perecer. Olha que impressionante, irmão, isso aqui. Que estão seguindo a besta e adorando o dragão e adorando a besta. Olha que impressionante. E por este motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então as nações vão acreditar que ele é o Cristo, que ele vem da parte de Deus, né, irmãos? Você vê que impressionante isso aqui? Ó, voltamos lá no capítulo 17, já terminamos. Já estou terminando aqui, irmão. 17, voltamos de novo. Versículo 9. Aqui está o sentido de sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e também são 7 reis. Versículo 10. Dos quais 5 caíram, um insiste, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. A besta que era e não é, também ele é o 8º rei. Aqui não ficamos bem claro nessa apresentação que eu estou trazendo para vocês, que está se referindo aos governos desse mundo. Tem muita interpretação, irmão. Se você procurar, que não é meu foco trazer as interpretações dos outros irmãos.
Eu estou trazendo dentro do que eu estou vendo, dentro do ponto de vista que eu vejo, porque está ligado totalmente a Israel. Israel sempre esteve em mão desses impérios. Sempre eles subjugaram na Israel. Ou estava debaixo do domínio sobre Israel. É isso que nós precisamos perceber. Ó, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durará uma hora. Aqui, irmãos, nós precisamos lembrar. 10 chifres fala de 10 nações que vão se unir ao anticristo. E esse é o comum denominador de todos os impérios. Por exemplo, o Egito. Embora o Egito estava como império dominante sobre todo o mundo, havia nações ou havia regiões que eles não dominavam. Eles eram o império governante da época, mas havia lugares que eles não dominavam. Também os assírios, também a própria Babilônia, irmão, se nós formos ver na história, os Babilônia tinha regiões que ele não conseguia chegar. Então, de fato que ele era o império dominante, mas havia lugares que ele não dominava. Se você vai também os Medo-Persas, a mesma coisa. Se você vai na Grécia também, né? Os romanos, por exemplo, os romanos, que lugar que eles não conseguiram dominar? Aquela região dos bárbaros, você lembra? Que justamente foi Roma caiu em mãos dos bárbaros, não conseguiram dominar eles. Então, se você vê na história, sempre teve essa situação. Por que eu estou trazendo isso? Porque aqui vai mostrar que são 10 nações que vão dar autoridade à besta. Por isso que você tem que entender, irmãos, que ele é um dominador mundial, que foi dado, como fala lá no capítulo 13. Vamos lá, por favor, 13, rapidinho. Capítulo 13, lembra que ele foi dado autoridade? Ó, olha só. Aqui no versículo 4. E adoraram, capítulo 13, versículo 4. E adorarão ao dragão, porque lhe deu sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha como que vai falar, vamos falar assim, o mundo vai falar sobre ele. Quem? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quantos são 42 meses, irmãos? Em anos. 3 anos e meio. Então, esse período de 3 anos e meio, agora que ele vai dominar como um subjugador pela força, ele vai dominar as nações. Olha como é. E abriu, versículo 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar em nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Porque ele vai se opor contra tudo que se chama culto a Deus, viu? Ele vai se opor agora, porque ele vai se proclamar o Deus, viu? E para Israel, ele tem que reconhecer ele como o Cristo, mas para as nações, ele é o Deus, viu, irmãos? Porque ele foi dado autoridade, seu homem. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre quê? Ó, foi-lhe dado autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E quando você vê essa descrição de que ele tem autoridade, não significa que ele vai dominar. Ele tem autoridade sobre tudo, porque ele é uma potência. Mas sempre tem lugares que não consegue dominar. Esse aspecto que é importante entender para você entender o capítulo 25 de Mateus. Porque aqui ele vai querer impor o seu sistema, vai querer dominar a força as pessoas. Tanto é que ninguém vai poder comprar. Lembra do capítulo 13 aqui? Quando o falso profeta que vai acompanhar seu trabalho junto, né? Lembra ali, lendo um pouquinho mais embaixo. Vai lá um pouquinho só embaixo, lá, pra você ver.
Ó, versículo 13. Essa besta que sai da terra, que é o falso profeta, também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Seduzem os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, certo? Aquele que feriu a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego da imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quanto não adorem a imagem da besta. E a todos os pequenos, olha, irmão, e grandes, e ricos, e pobres, ou livres, ou escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Nós não vamos falar sobre essa marca, mas o que nós estamos mostrando é o foco de domínio que ele tem. Como que ele domina através desse sistema que ele vai implementar nas nações. Agora, veja bem, irmão. Nós precisamos nos localizar agora. Se nós estamos falando que a última semana de Daniel, nós falamos e apresentamos claramente que existe um remanescente que não vai se subjugar, que não vai ser destruído, que não vão adorar a besta. E nós mostramos lá em Zacarias, irmão, que havia nações que não se sujeitaram a esse anticristo. Nós mostramos que ele vai tentar, mas não vai conseguir. Vamos lá, no capítulo 6 agora de Apocalipse. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Nós lembramos que o primeiro selo é o selo cavalo branco. E dizemos na reunião anterior que esse cavalo branco representa o anticristo na sua primeira fase. Quantos anos que é a primeira fase do anticristo? São 3 anos e meio. Quando ele é manifestado como iníquo, como um dominador que tem autoridade pelo dragão, pelo Satanás, que vai dominar agora sobre toda língua, tribo e nação, olha como que é impressionante isso aqui. Precisamos ver, desde esse ponto de manifestação, que são 3 anos e meio, o que ele vai fazer? E nós podemos dizer, a partir do versículo 3, que é o segundo selo. Olha, irmão, como que interessante. Vamos ler, então. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. Agora é o cavalo vermelho. E seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada. Então aqui, a própria leitura já te mostra uma face dele. Esses 3 anos e meio vai ser de guerra. Vão se levantar nação contra nações agora. E ele vai promover guerra agora. Por que ele vai promover guerra? Porque tem nações que não se sometem a esse sistema que ele cria. Olha que interessante. Terceiro selo. Agora nós estamos falando da segunda face desse homem que é chamado príncipe, mas aqui também chamado de besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres. Nessa segunda face nós temos 3 cavalos. Nós já falamos do vermelho. Agora nós vamos falar do quinto, do terceiro. Quando abriu o terceiro, irmão, terceiro selo, vi outro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha que interessante. O que vai ser o contexto desses 3 anos e meio? Quando fala balança, o que é balança, irmão? Não tem alimentos. Eu lembro quando eu morava no sítio, né? Eu ia nos negócios, assim, nas armazéns que tinha, que era longe. As balanças eram assim, né? Era um pendente com duas, não sei como seria a expressão, 2 pratos tinha pendurados. E no meio tinha algo que sostinha eles. Então, em um colocava
o peso que ele tinha já em Uma, forma de uma balança. Balança. balança, né? Balança seria. Esse balança, exatamente, balançando, Sim. né? Então, num peso eu colocava uma medida. Então, quando eu colocava, por exemplo, o arroz, o açúcar, ele tinha que chegar no mesmo nível. Quando chegava no mesmo nível, significa que isso correspondia ao peso. Isso que ele está falando aqui. Esse cavalo preto, nesse período de 3 anos e meio de dominação, certo? Ele vai trazer fome. Agora ele vai ter o controle da comida, irmãos, no mundo. Isso aqui é impressionante, isso aqui. Ó. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Olha que são impressionante. Olha o domínio dele, o alcance dele sobre alimento no mundo. Quem não se somete, quem não aceita seu sistema, não vai ter como ter acesso à comida. É isso que está mostrando aqui Por nessa isso que vai face. ter que durar. Por isso vai. Vitor, por isso que vai ter que durar pouco tempo, senão vai matar todo mundo, né? Não, Acaba a eu quero humanidade, mostrar né? esse aspecto aqui, justamente, Carlos. Muito bem isso aí. Olha que impressionante. Ó, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O que está mostrando então nesse cavalo preto? Que a atuação dele, por um lado, você tem a guerra, que é o vermelho, que vai ser na força mesmo, de espada, tem na mão na espada. Ele vai começar a trazer guerra. E como consequência, o domínio que ele vai ter sobre o alimento no mundo, que é o cavalo preto. Agora, olha só, irmãos. Vamos no quarto selo, que é o quarto cavaleiro agora. E é impressionante isso aqui. Olha que impressionante. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavaleiro amarelo. Olha só. E seu cavaleiro sendo este chamado morte. E aqui que entra, irmãos. Olha que impressionante. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dado a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feiras da terra. E, irmãos, nós precisamos entender que essa face do anticristo é chamado também de como na Bíblia? Essa face da abominação. Para Israel, a abominação desoladora. Mas para o mundo vai ser a grande tribulação. Olha só que impressionante isso aqui. Por que vai ser grande tribulação? Porque o contexto e o pano de fundo de ele desenvolver vai ser pela força e o domínio, por meio de guerras, controle de alimento e, por consequência, morte. Também é mostrado que as pessoas vão adoecer. Então, olha como que vai ser. Aquelas pessoas que não querem a marca dele, ou que não se sometem ao domínio dele, vão passar por tudo isso. Por isso, irmãos, que o controle da comida vai ser tão grande, né? Hoje mesmo, irmãos, se nós formos ver, por exemplo, como que funciona a questão da bolsa de valores, né? Ou, vamos dizer assim, como que está tudo sistematizado, todas as coisas. Né? Uma pequena guerra lá no Meio Oriente, lá não sei onde, já afeta o mundo inteiro. Que dirá se em grande escala isso aí, irmãos? Então, quer dizer, alimento vai ser a coisa que vai faltar mesmo. Então, quando ele tem o domínio sobre isso, ele fala que ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca, ele está mostrando que ele vai controlar tudo isso. Agora, veja bem, irmão. Ó, quando nós falamos desse cavaleiro amarelo, ou cavalo amarelo, que ele tem poder para matar a 4ª parte da terra, não está dizendo que ele vai matar, mas ele diz que ele tem autoridade. Então, isso que é um detalhe aqui. Porque se o Carlos falou, né? Se ficar muito tempo, vou matar todo mundo, então. Não vai sobrar ninguém sobre a terra, né? E tem razão ele. Mas ao mesmo tempo que acontece a grande tribulação, que é a perseguição desse homem, vai estar de parte de Deus
Lembre disso, que vai vir a limitação de ação desse homem. Como que vai ser a limitação da ação desse homem? Por meio das catástrofes que vai vir para a Terra. Que nós vamos desenvolver as taças, depois nós vamos desenvolver com mais clareza como é que Deus vai atingir esse homem e a seu sistema. Porque ele tem domínio, mas é limitado. Deus vai limitar. Irmãos, e eu termino, porque já avançamos muito tempo, para nós poder preparar para a próxima reunião, esse capítulo 25. Vai comigo, 25 de Mateus. Olha que lindo, irmãos. Mateus 25, versículo 31. Então, nós sabemos que ele vai ser destruído. Capítulo 16, e eu vou lá, não precisa ir. Capítulo 16 do Apocalipse, olha o que vai acontecer com esse homem. E isso aqui é muito maravilhoso. Lembra que nós lemos e vai para a destruição e o Senhor vai destruir? Não falava essa frase toda hora? Ah, olha aqui. Aqui quando eles vêm na Armagedão e ele convence os reinos do norte para peleja final ali na Armagedão e se juntam para lá, ó. Então você tem a sétima praga agora, né? Versículo 18. E diz assim: e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, e foi o terremoto forte e grande. Esse é o 18, olha o 19. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e caíram as cidades das nações. O irmão Mauri, ele fez um comentário. Eu não sei se os irmãos lembram. O comentário que ele fez foi assim: nós tínhamos abordado sobre que o Senhor vem. Lá no capítulo 14, ele vai colocar seus pés no Monte Sião. Mas quando você vai em Zacarias 14, não é o Monte Sião que ele coloca seus pés. Ele coloca seus pés no Monte das Oliveiras. Então a pergunta era: ué, mas não é no Monte das Oliveiras e no Monte Sião? Como que então entender? Zacarias está errado, é outro aspecto, é outra coisa. E o irmão fala assim: é importante falar sobre isso. E agora eu trago para vocês assim rapidinho. Monte das Oliveiras, quando ele vem esse terremoto que está mostrando aqui, também no capítulo 11 mostra o terremoto. Capítulo 11, no final das 2 testemunhas são arrebatadas, vem um grande terremoto lá em Jerusalém. E Zacarias vai mostrar que esse Monte das Oliveiras é dividido em 2. Aonde Israel, que é o remanescente, vai passar para se livrar desse ataque da Armagedão. Mas o monte vamos falar assim, o Monte de Sião já é a conclusão de tudo. Lá é o desdobramento das oliveiras. Vamos dizer que quando o Senhor vem, porque você tem que enxergar de diferentes ângulos. A vinda do Senhor, por exemplo, quando você vai lá no capítulo 14 de Apocalipse, ele é mostrado como aquele que está sentado nas nuvens, que tem uma mão, uma foice. E o anjo fala para ele que passe sua foice sobre a terra. O que é isso aí, em figura? É a vinda do Senhor com os seus santos para destruir os que estão ali na Magedão, para salvar Israel. Mas está falando um anjo com foice lá. No capítulo 19, versículo 11, não fala de foice lá. Fala de um cavaleiro montando um cavalo branco com seus cavaleiros vindo sobre a terra para pisar o lagar de Deus. Ou seja, é a mesma coisa, diferente maneira. Lá está falando uma foice no capítulo 14. E ele passa a foice. E aqui está falando que ele é um cavaleiro com seus ginetes de branco, tudo vestido de branco, vindo para pisar o lagar de Deus e destruir todos. É a mesma coisa, irmãos, que está falando aqui no capítulo 16. Olha o que vai falar. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. Também dessabou do céu, versículo 20, também, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados,
Porque essa grande catástrofe que vai vir, irmão, vai mover todas as coisas em seu lugar. Isso que é a verdade. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras, que pesava cerca de 1 talento, e por causa do flagelo de chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o flagelo era sobremodo grande. Quer dizer, você vê, o que nós estamos mostrando aqui? A preparação de tudo que vai acontecer, de tudo que o anticristo quer fazer, ele não vai conseguir, porque o Senhor não vai permitir. Ele vai mandar os flagelos para que interromper o que ele quer fazer. Ele quer destruir os moradores da terra, se é possível todos. E nós lemos no capítulo 12 de Apocalipse que ele foi lançado da região celeste para a terra. E quando ele foi lançado da região celeste para a terra, ele vem com grande fúria, porque sabe que ele fica pouco tempo. Quanto tempo fica para Satanás e seus seguidores? 3 anos e meio. O irmão Ronaldo está saindo. Graça e paz, irmão. Eu termino aqui, irmão Ronaldo. Já termino aqui. Só estou dizendo aqui o último para deixar preparado para a próxima reunião. O que nós precisamos considerar? Que mesmo que o anticristo tenha poder, mesmo que ela tenha domínio, ele não vai conseguir fazer o que ele quer, porque o Senhor não vai permitir. Tá bom, irmãos? Isso que de alguma maneira estou trazendo para vocês terem um quadro completo do que nós estamos apresentando. Isso aqui não é fácil de entender. Precisa repetir, insistir, até que vai ficando mais claro. E os irmãos também podem desenvolver aquilo que o Senhor tem dado para vocês, o que vocês têm visto, porque são assuntos muito complexos. Não é fácil entender. Você vai ler no Apocalipse e fica muito fácil perdido. Você consegue confundir fácil as coisas. Mas quanto mais nós lemos e não mais buscarmos, nós mais ficamos mais claros. Tá bom, amados irmãos? Então eu paro por aqui e continuamos na próxima reunião sobre esse assunto. Tá bom, irmãos? Amém, graça e paz, irmão. Tenha um bom domingo. Obrigado, irmão.